Olá, turma, tudo bem? Iniciaremos a nossa aula sobre desigualdades entre os gêneros e entre as etnias. O objetivo da aula é analisar criticamente a desigualdade de gênero e etnia, problematizar e propor ações para enfrentar essas questões. Um mundo globalizado, mas desigual. Bem, nós já discutimos sobre a globalização como fábula, né? Que é aquela globalização perfeita, né, que conta-se na mídia, e também nós como uma realidade, discutimos como uma realidade perversa que gera desigualdade, né? Então a globalização tem os seus pontos positivos, sem dúvida alguma, né? Principalmente a questão da informação que amplia, né, o nível cultural das pessoas, né, desde que tem acesso a esses bens, né, produzidos culturalmente. No entanto, é exatamente a ausência, o cerceamento da sociedade em relação ao alcance dessas tecnologias, né, dessa globalização, que faz do mundo desigual, criando diversas diferenças, né? E as diferenças, nós temos aí duas situações. Diferenças no sentido positivo e diferenças no sentido negativo. Quando a diferença é vista como uma desigualdade sociocultural, né? Essa é uma desigualdade negativa, né? Onde cultural do ponto de vista de oportunidades, né? Quando nós falamos de diferenças culturais do ponto de vista de heranças culturais, né, de saberes culturais, né, de manifestações culturais, essa diferença ela é positiva. Cada grupo humano possui a sua cultura e nada de homogeneizar esse grupo. Então, foi exatamente preocupado com a desigualdade do ponto de vista, né, prejudicial à sociedade que a ONU passou, né, a se debruçar sobre essas questões, fazendo proposições por meio dos objetivos tanto do milênio como do desenvolvimento, né, da sustentabilidade, que, de um modo geral, todas elas têm por fim a minimização, né, das desigualdades de oportunidades, né, das diferenças do ponto de vista negativo. Então, o primeiro item é a desigualdade de gênero. Eu vou pôr um card aqui para falar um pouco sobre o que é gênero, né? Temos pensar em gênero é uma coisa assim, ao mesmo tempo complexa, mas que nós precisamos compreender, né? Ao passo que a gente caracteriza as pessoas, né, a partir desse gênero, gênero masculino, gênero feminino, e existem outras formas de identidade, né? Não sou eu que vou definir a identidade do outro, né? Eu só posso procurar definir a minha identidade, né? Então, em se tratando da desigualdade de gênero, a grande batalha é pelo equilíbrio, pela igualdade entre o gênero masculino e feminino, por exemplo, né? Então, a palavra de ordem, né, que vai trazer um sucesso em relação à quebra dessa desigualdade está na palavra empoderamento, que é uma palavra, né, que surge lá no inglês, na língua inglesa, não é? Que propôs, né, o significado das pessoas poderem fazer, determinar sua própria vida. Ou seja, no caso da desigualdade de gênero, quando nós estamos falando de empoderamento feminino, por exemplo, significa que tanto as mulheres quanto os homens, tá? Mulheres e homens, falar de gênero não é falar sobre mulher, não, é falar de mulheres e falar sobre homens também. Tanto mulher quanto homens podem assumir o controle da sua própria vida, como trabalhar, receber salários dignos, exercer sua cidadania, né? Exercer sua vida política, sua vida civil, coisa, né, que não são todas as mulheres que são
que recebem esse direito, né? Que é um direito da mulher, né? Existem países que as mulheres não podem sair de casa, né? Existem, e isso é uma questão legal, né? Culturalmente é instituída. E sem contar que a desigualdade de gênero ela vai resvalar lá na violência, que aí é um outro aspecto que nós vamos falar em outro momento, tá? Como nós falamos em vários eventos que nós já propusemos, quando nós vamos ver o Atlas da Violência e nós procuramos saber onde o homem morre, né? Onde a mulher morre, os homens, em sua maioria, provado por estatísticas, né? O homem morre na rua. A maioria dos assassinatos estão na rua. A maioria das mulheres, elas são assassinadas em casa. Então, o que é perigoso para o homem? Está na rua. E o que é perigoso para a mulher? Está em casa. Então, só essa questão, né, nós vamos mostrar em números em outra oportunidade, né? Essa questão nos leva a vários pensamentos, né? Como que isso pode ocorrer? Através da violência doméstica, né? Onde a mulher muitas vezes é proibida de trabalhar, né? Quando trabalha recebe salários inferiores, né? E ainda tem mais, a mulher negra, ela sempre trabalhou fora de casa, né? E ainda tem essa outra diferenciação, esse outro tipo de desigualdade, além do gênero, também em relação à etnia ou raça, né? Essa questão de raça eu vou falar mais adiante, o termo raça. Para beneficiar as mulheres de maneira que elas sejam, que elas usufruam efetivamente do seu direito, né? Houve a criação de um relatório de desenvolvimento humano através do PNUD que analisa um indicador. Lembra que nós falamos sobre indicadores, né? São números que ajudam a fazer uma equiparação entre a situação de determinado assunto, né? Entre os países, dentro do país, dentro dos estados, dentro dos municípios. Esses indicadores, né, são estudos, né, estatísticos que auxiliam, né, a comparação do determinado problema, no caso aqui é o índice de desigualdade de gênero, né? Tem o índice de desenvolvimento humano, como nós já vimos, existem vários outros índices, né? Então, o índice de desigualdade de gênero, né, o IDG, ele se apoia em 3 pilares. Primeiro, ele vai verificar sobre a saúde reprodutiva da mulher, né? Em segundo, ele vai trabalhar a autonomia do sexo feminino na sociedade em relação à sua educação e à sua participação política, né? Que é muito importante. E essa participação, essa autonomia, atende também pelo nome de empoderamento, tá? E um terceiro fator, né? Um terceiro indicador para esse índice é a força de trabalho. Como que a mulher é absorvida, né, no meio do trabalho em relação às diferenças salariais, porque as mulheres ganham, né, de um modo geral, menos que o homem. Então, o que a gente observa? Nós vamos observar aqui nesse gráfico, aliás, essa tabela, né, IDG, né, que é o Índice de Desenvolvimento de Gênero, né, melhores, pior e o Brasil. Então, o primeiro país, esse índice, né, ele varia de 0 a 1, quanto mais perto do zero, mais próximo ao zero, a situação desse índice é melhor, e quanto mais próximo do 1, a desigualdade é maior. Então, o país menos desigual para a mulher é a Eslovênia. Em segundo lugar, a Suíça. Em terceiro lugar, a Alemanha. O Brasil figura na 97ª posição, com 0,4, né, do IDG. Uma posição bem ruim. E o último país é
o Iêmen, né, que é o país onde a saúde reprodutiva está em risco, o empoderamento é cerceado e a força de trabalho, né, raras são as mulheres que podem trabalhar fora de casa. A outra questão desse capítulo é sobre a desigualdade de etnia, racismo e preconceito. Então, sobre a desigualdade étnica, religiosa e cultural, ela se manifesta em vários aspectos da vida social. Como se manifesta o racismo? O racismo, ele vai se manifestar a partir daquela ideia pré-concebida, né? O preconceito, você não conhece uma realidade, mas você já julga com sentimento desfavorável a alguém, né? A discriminação, quando você discrimina, quando você dá um tratamento diferenciado a um branco e a um não branco. A segregação, quando você faz uma separação física, como nós lembramos muito bem do que aconteceu, né, na África e em outros países, o chamado apartheid. E o genocídio, que implica diretamente, né, no assassinato, na dizimação de uma gama de pessoas que possuem a mesma linhagem étnica, religiosa e cultural. Falando agora sobre raça, né? O projeto Genoma provou, né, que existe uma só raça, a raça humana. No entanto, quando nós falamos de racismo, que vem da palavra raça, nós estamos falando não da raça do genótipo. Nós estamos falando, né, não estamos falando da raça do ponto de vista biológico. Nós estamos falando da raça como uma construção social, uma realidade social palpável que faz com que as pessoas sejam, né, diferenciadas por algumas características, né? Então, como é que eu vou, de acordo com o IBGE, por exemplo, como é que eu vou me posicionar quando eles perguntam: você é branco, você é preto ou você é pardo? Se você é branco, você se autodetermina branco, né? Você está na camada dos brancos. Se você se autodetermina pardo, ou se você se autodetermina preto, essas duas vão cair, né, lá na contabilidade do IBGE, na classificação de negro. Ou seja, por exemplo, eu, né, me considero dentro dessa característica. Porque, embora a minha pele seja mais clara, né, por exemplo, do que meus familiares, eu tenho características, né, que alguns chamam de negroides, né? Eu tenho o meu nariz grosso, eu tenho o meu lábio largo, eu tenho o meu cabelo crespo, né? Eu tenho meus avós negros, né? Então, assim, eu não tenho características que vão me atribuir confortavelmente a classificação como uma pessoa de raça branca. Raça no sentido histórico-cultural. Não estou falando de raça como a determinação biológica. Então, isso é uma coisa que já foi falada muitas vezes e que deve ser muito bem entendida, ok? Então, quando está se falando de debate de raça, né, de racismo, nós não estamos falando da construção biológica, porque nós todos somos da raça humana. Nós estamos falando de uma construção social, né? Aquela construção social, né, que permitiu a escravização de cidadãos, de pessoas, né, africanas, quando chegaram aqui para o Brasil e se tornaram escravizadas, né, em outros países também, em uma condição de discriminação física, né? Então, muitos são os movimentos que têm surgido, né, há muitos e muitos anos. Então, aqui nessas imagens, eu coloquei algumas pessoas, né, que têm uma grande repercussão e faltam várias, gente. Eu botei aqui somente alguns. Por exemplo, nós temos aqui a Dandara, né, que assumiu o posto do Zumbi dos Palmares
não coloquei, não deu nem para colocar o zumbi aí, né? Nós temos aqui Mandela, né, que todos nós conhecemos. Tá, né, existe até uma série muito interessante, boa de assistir. Nós temos aqui a Esperança Garcia, piauiense, considerada a primeira advogada piauiense, pois ela sabia escrever e ela fez uma petição, né, para que o seu senhor, né, tirasse ela de uma determinada fazenda. Também tem, vou deixar no card aqui, nos cards, algumas indicações de vídeo. Nós temos uma maravilhosa Maya Angelou. Essa mulher ela é fantástica. Conheci esse ano a sua literatura e sua produção, né? E que eu gostaria de ter conhecido ainda na minha adolescência, porque ela é uma fonte inesgotável de inspiração maravilhosa. Nós temos aqui o reverendo Martin Luther King, né? Que nós sabemos também muito pouco, mas a gente conhece a luta, né? Um pacifista, né? Um lutador contra o preconceito nos Estados Unidos. Nós temos aqui o Malcolm X, né? Também, ó, esses três aqui, gente, veja que coisa maravilhosa. Esses três aqui, eles eram amigos. Ela teve relação de amizade, não é? E a história de vida da Maya Angelou é fantástica, né? Eu vou deixar alguns cards aqui e, infelizmente, o documentário da vida dela saiu da Netflix, né? Então, e aqui nós temos o Dragão do Mar, né? O João Cândido da Revolta da Chibata, né? O chamado Almirante Negro, né? Que foi tão importante na luta, né? Em prol dos direitos, né? Dos negros, que eles apanhavam de chibata, né? Nos navios como se fossem escravos, né? E aqui o nosso querido papi, né, da geografia, o nosso grandiosíssimo Milton Santos, né? Então, basicamente, é isso. Tem muita coisa a ser dita, mas pelo tempo, né, nós estamos tentando explicar algumas coisas em relação à questão da desigualdade. Com a palavra, Chimamanda Adichie, que é uma escritora nigeriana muito bem conceituada e premiada, que está fazendo assim uma grande contribuição em relação às questões do feminismo negro, por exemplo. A pessoa mais qualificada para liderar não é a pessoa fisicamente mais forte, é a mais inteligente, a mais culta, a mais criativa, a mais inovadora. E não existem hormônios para esses atributos, ou seja, tanto o homem quanto a mulher podem assumir, né, papéis de liderança de maneira igualitária. Na cidade de Durban, África do Sul, em 2001, foi realizada a terceira Conferência Mundial de Combate ao Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerância Correlata. No item 8, né, dessa declaração, que foi feita no dia 8 de setembro, no final da reunião, está escrito: observamos com preocupação que o racismo, discriminação racial, xenofobia e intolerância correlata podem ser agravados inter alia pela distribuição desigual de riqueza, pela marginalização e pela exclusão social. Ou seja, esses aspectos, né, de desigualdade agravam a questão da intolerância, preconceitos e toda forma de racismo. Encerramos aqui este item e eu gostaria de solicitar que vocês fizessem reflexões sobre esse tema das desigualdades.